Oi, turmas dos nonos anos. Estou fazendo uma revisãozinha aqui de eletricidade. Amanhã é a nossa prova. Ainda hoje à tarde estou mandando para vocês fazerem uma revisão final do que pode acontecer na avaliação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para você fazer essa avaliação tranquilo, tem que ter conhecimento das grandezas que vão estar envolvidas nessa avaliação. Primeiro, intensidade da corrente elétrica medida em amperes. Ampere é uma palavra francesa, veja que é craseado, uma crase, né? Em homenagem a um cientista que se dedicou a essa área de eletricidade. Ampere, a intensidade da corrente elétrica. Nós sabemos que a corrente elétrica é um movimento organizado em geral dos elétrons, certo? Existe, para você não ficar achando que é sempre isso, um tipo de corrente elétrica diferente, chamada de iônica, que ocorre numa solução. Os íons se movem dentro da solução, ordenadamente cria uma corrente iônica. Mas, numa solução de bateria, por exemplo, no nosso caso, nós estamos falando de condutores, de elementos que os elétrons livres estão soltos lá, e aí você bota uma diferença de potencial nos extremos e organiza essa corrente, esse movimento, aí nós temos corrente elétrica. Agora, essa corrente elétrica pode ser forte, fraca ou média. Então, o que vai dizer isso é a intensidade da corrente. Então, a intensidade da corrente é esse I aqui. U você pode chamar de tensão, diferença de potencial ou voltagem. Diferença de voltagem. Porque é medido em volt. Você encontra isso nas pilhas, baterias qualquer bateria de celular, enfim, na sua casa, na tomada que você vai usar para ligar os aparelhos. A CELP fornece para a gente uma DDP, uma diferença de potencial de 220 volts. Se você morasse em São Paulo, na região sul-sudeste, a empresa lá oferece 110 volts. A voltagem dos aparelhos lá é 110. Aqui em Recife, aqui no Nordeste, é a Chesf que fornece, então 220 volts, tá? Então essa voltagem é justamente onde você liga os aparelhos para eles funcionarem, essa diferença de potencial. Resistência elétrica é justamente o seguinte: os elétrons tentam passar dentro do fio, do condutor, aí bate nos átomos, vai chocando com os átomos. Esses choques produzem perda de calor. Então, a resistência elétrica é justamente, por exemplo, você querer correr no meio de uma multidão. A multidão seria os átomos e você seria o elétron livre, tentando driblar aquela multidão. Então, você ia bater num, bater no outro. Isso seria corrente elétrica. A resistência seria justamente a dificuldade dos elétrons passarem entre os átomos, tá? E é medida em ohms. A resistência elétrica é medida em ohms. Você pode escrever a palavra por extenso ou você pode colocar o símbolo que é um ômega. Bom, aí você pode perguntar, mas na prova vai cair o quê? O que nós precisamos estudar, saber nessa avaliação? Veja, você precisa aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a I vezes R, tá? Então, U, diferença de potencial, volt, I, intensidade da corrente elétrica, ampere, R, resistência, ohms. Vai ter questões também de potência dissipada pelo efeito Joule, calor, né? Tem potências que, por exemplo, o aparelho, tem aparelhos que absorvem potência útil para o funcionamento do motor, mas quando, digamos, um motor, uma máquina de lavar, sei lá, recebe a corrente elétrica, parte é aquecimento. Então, você calcula por essa fórmula aqui, I ao quadrado vezes R, que é a perda de calor, né? Efeito Joule, potência dissipada. E outra parte é usada para a própria máquina funcionar, fazer o que ela precisa fazer, tá? Então, o próprio motor do carro também tem efeito Joule, porque ele aquece. Aquecer, perder energia por calor, é efeito Joule. E a resistência equivalente. Quando é que você aplica essa fórmula de resistência equivalente? Só vai cair em prova o circuito série. O circuito série é quando você tem um caminho só para a passagem da corrente elétrica. Já ver daqui a pouco exemplos. Então, aqui
você tem um resumo do que você precisa para a prova, em termos de grandezas, unidades de medida, em termos de fórmulas, tá bom? Vamos agora fazer um exemplozinho para acalmar os corações. Exemplo, pessoal. Vai ser dado um circuito elétrico para você, tá bom? No circuito desses, você pode pedir algumas coisas. Você pode pedir algumas coisas. Bom, primeira coisa importante, tá? Veja, essas resistências poderiam ser 3 lâmpadas, que em geral não são ligadas desse jeito, por certas razões. Mas, digamos que aqui você coloca uma chave aqui, uma chave entre os 2 pontos. Com a chave cá aberta, não passa corrente nenhuma aqui, ó, porque o circuito é interrompido. A corrente elétrica precisa do caminho totalmente aberto. Então, veja só, eu posso dizer que no circuito da figura determine primeiro a resistência equivalente também B, o circuito equivalente. Terceiro, a intensidade da corrente elétrica D, a potência elétrica total dissipada. Dissipada, essa palavra dissipada quer dizer perdida, gente. Dissipar é perdida, perder. Por exemplo, na Bíblia fala que o filho pródigo, ele dissipa todas as suas... Ele pega parte da herança do pai e vai viver do jeito que ele quer e dissipa. Ele perde tudo que ele tem, depois volta para casa e o pai recebe, né? Mesmo assim, recebe. Bom, vamos lá. Aqui temos um circuito. Eu poderia dizer o seguinte, que fazer uma observação logo no início, cara, que se a chave K estiver aberta, não haverá passagem da corrente elétrica. Então presta atenção para você não perder uma questão, responder, calcular a corrente elétrica e o circuito está aberto. Ora, você vai calcular o quê? Se o circuito está aberto, não passa a corrente elétrica. Tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fechar o circuito. Bora fechar o circuito. Fechou o circuito agora, a chave está fechada. Na hora que você fecha, imediatamente você vai ter a passagem da corrente elétrica. Imediatamente você vai ter o fluxo de corrente elétrica. Mas para onde que vai essa corrente, Barreto? Veja, a fonte, a tomada, ela tem os polos mais e menos, certo? Os polos mais e menos da tomada. Então, a corrente elétrica sai do mais e vai buscando o menos. Veja, a corrente elétrica, a corrente vai sempre saindo do mais, a intensidade da corrente, a corrente vai do mais para o menos. Essa é a convenção que nós temos. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a resistência equivalente. Pessoal, respostas. Primeiro, resistência equivalente. Se você olhar, se você fosse um elétron da corrente elétrica, você vai perceber que você só tem um caminho para andar aqui, ó. Então,
elas estão associadas em série. Aí se eu pedir a resistência equivalente, seria uma resistência que podia substituir as três ao mesmo tempo. Uma que sozinha substituísse as três ao mesmo tempo. A gente viu aqui que era a soma das resistências. R1 mais R2 mais R3. Não tem o que fazer aqui. Aí você pega 5 ohms mais 10 ohms mais 15 ohms. Então você vai ter 30 ohms. Certo? Resistências em série quando tem um caminho só para prosseguir. Então, para você obter a resistência equivalente, você faz a soma das resistências. Se elas estiverem em série, um caminho só para a corrente passar. Bem, aí depois ele pega o circuito equivalente. O circuito equivalente seria você pegar a mesma fonte. Ora, qual é a minha fonte? Minha fonte é uma fonte mais ou menos de 15 volts. Eu pego minha bateria, tá bom? Olha só. Só que eu não vou mais usar as três resistências. Eu vou usar uma resistência chamada resistência equivalente. Ó. Eu vou usar a resistência equivalente, que no caso é 30 ohms. Veja só. Preste atenção. A corrente elétrica, para a corrente elétrica, para essa fonte, ela não está havendo três resistências, ela está havendo uma só de 30. Ela fornece energia para uma só de 30. Então não interessa quantas resistências tem, a fonte de tensão de voltagem, ela não enxerga isso. Ela enxerga o global. Quanto que eu vou ter que mandar? É como se o pai tivesse 3 filhos, aí eu vou mandar uma mesada. Eu vou mandar a mesada para os 3. Vou mandar tanto para fulano, ele vai ter que ver o total que ele vai ter que mandar. Ok? Então, a fonte tem 15 volts, aí ela vai fornecer energia para 30 ohms, que é a resistência total, veja, somando aqui. Bem, aí na letra C, ele pede a intensidade da corrente, pessoal. A intensidade da corrente você pode usar a primeira lei de Ohm, veja, U igual a I vezes R. Nessa fórmula está bem claro que você pode calcular a intensidade, calcular a diferença de potencial ou a resistência. No caso, a diferença de potencial, a voltagem é 15 volts. Olha lá. Por sinal, a intensidade é o que nós queremos. E a resistência, a gente vai usar, eu não vou usar as três, nenhuma separada, eu vou usar a resistência equivalente do circuito. Então 30, olha lá, gente, essa daqui é a nossa R equivalente, resistência equivalente, tá? Então você usa para o cálculo da corrente total a resistência equivalente. Então aqui você vai tirar o quê? Que a intensidade vai ser 15, o 30 passa dividindo, 15 dividido por 30, tá bom? 15 dividido por 30, não é? Porque o 30 está multiplicando, veja, e ele passa para lá dividindo 15. Então, simplificando por 15 dá 1, dá 2. Simplificando por 15 dá 1, simplificando por 15 dá 2. Dá 0,5 amperes. Corrente elétrica é medida em amperes. Ora, mas se na prova tiver pedindo em miliamperes, aí você multiplica por 1000. Se você multiplicar por 1000, vai dar em miliamperes. 0,5 por 1000 dá 500. Então, 500 miliamperes. Tá bom? Então, 0,5 amperes está certo? Tá. Mas você vai ver as alternativas. Se nas alternativas está em miliamperes, você vai ter que multiplicar por 100, tá bom? Então, essa questão aí, letra C. Agora, ele também está pedindo para a gente ver a potência dissipada, a letra D. Veja só, colocar aqui nesse cantinho. A potência elétrica total dissipada. Ó, então, a gente sabe que potência pode ser I vezes 1, pode ser I
ao quadrado vezes R. Pode ser também isso aqui. A potência dissipada pelo efeito Joule. A outra não é tanto para potência dissipada, mas para cálculo de potência em si. Veja só. A intensidade você tem aqui 0,5. Então, ficaria 0,5. Atenção, ao quadrado. Não pode esquecer disso. Vezes a resistência. A resistência é equivalente, eu estou calculando a potência total. Total, vejam que é a potência elétrica total. Então, eu não vou calcular a potência desse aqui, ou desse aqui, ou desse aqui, dissipada individualmente. Eu quero a potência total, então eu uso a resistência, o circuito equivalente, esse aqui. Então, I deu quanto? 0,5, I ao quadrado, resistência 30. Tá bom? Aqui é uma continha que você vai fazer. 0,5 vezes 0,5, 0,5 ao quadrado, dá 0,25. 0,25 multiplicado por 30. Esse barreto eu não sei não tem problema, você vai. 0,25 multiplicado por 30. 0, 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, 27. 3 vezes 0, 0. Duas casas decimais. 7,5. Então, a potência vai dar 7,5 watts. Potência dividida em watts, tá? Olha. Então, como é que foi feita aqui a potência? I ao quadrado vezes R. I deu 0,5 ampere, tá vendo? Aí você bota 0,5 ao quadrado vezes a resistência, que foi 30 ohms, a resistência equivalente, tá vendo? 30. 0,5 ao quadrado, 0,5 vezes 0,5. 0,25 vezes 30 dá 7,5 watts. A potência é bem pequena. Por exemplo, a televisão é 100 watts, 150 watts. Aqui deu 7,5 watts, uma potência bem pequenininha, tá bom? Então, veja, pode ocorrer uma questão dessas. Ou várias questões aqui, eu poderia tirar 4 perguntas aqui, tá bem? Só um minutinho. Uma outra questão, gente, que pode ser ventilada na prova é a questão de lâmpada. Tem uma lâmpadazinha, tá? E ela está ligada a uma fonte aqui, uma tensão de 220 volts. Essa lâmpada tem 55 ohms. Aí tem duas hipóteses, veja bem. Se K está aberta, se a chave, digamos, posição 1, posição 2. Se a chave está na posição 1, se a chave está na posição 1, está aberta. E não passará corrente elétrica. Então, se você abrir a chave, não tem corrente passando, certo? Agora, primeira hipótese. Segunda hipótese. Se K é a chave, está na posição 2, se K está na posição 2, está fechada. Está fechada e passará corrente. Certo? Então, vamos trabalhar com a segunda hipótese, K fechada. Supondo K na posição 2. Na posição 2, ela ficaria assim, ó, olha. Na posição 2 ela ficaria assim, veja. Ficaria assim, olha. Na posição 1 ela fica aberta, na posição 2 ela fica fechada. Aí o que vai acontecer? Começa a circular corrente
elétrica pela lâmpada, ela se acende, ela vai a rubro, começa a emitir luz. A corrente elétrica começa a passar quando você fecha a chave no circuito. Então, o que eu posso pedir para vocês? Eu falei um pouco teórico, né? Agora na prática. Eu poderia pedir para você calcular a intensidade da corrente, certo? Eu poderia primeiro pedir para você calcular a intensidade da corrente. Calcular a intensidade da corrente passa na lâmpada. A lâmpada começa a emitir luz, porque ela vai para rubro, ela fica em rubro, aí começa a emitir luz. Emitir luz. Quando é a lâmpada de filamento, claro, esse aqui é de filamento. Bom, então, aí você faz, usando a primeira lei de Ohm, U igual a I vezes R. U é a voltagem. Essa lâmpada está ligada em 220 volts. Então, 220 volts, a intensidade, não sei quem é, mas a resistência é 55 ohms. Preste atenção. 55 ohms, resistência. Então, a intensidade vai ser 220 dividido por 55. Intensidade vai ser 220 por 55. Tá bom? Não precisa dizer que não tem isso não, Barreto. Tá bom, bora lá. 420, 4 vezes 5, 20, vão 2, 20, pronto, deu certinho, ó. 4 amperes, olha gente, que beleza. 4 amperes. Ok? Exatamente 4 amperes. E também, o que eu poderia pedir nessa questão? A intensidade da corrente, né? A intensidade da corrente poderia ser pedida. Claro que vai ser uma das questões que mais vão aparecer lá, e me parece uma questão bônus também. Você pode até optar, você pode até errar uma questão e ter uma bônus ainda, você tiraria 10, certo? São 11 opções para tirar 10 pontos. Bem, também poderia pedir a você a potência dissipada. Eu queria saber quem era a potência. Bom, a potência dissipada é I ao quadrado vezes R. Certo? I ao quadrado vezes R. A intensidade, gente, está aqui, ó. Acabamos de calcular. I, 4. Então, 4 ao quadrado vezes a resistência. A resistência da lâmpada é 55 ohms. Então, 55 ohms. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 55. Não sei quanto é isso, eu faço. 16 vezes 55. 5 vezes 16, 30. Vão 3. 5 vezes 1, 5, 3, 8. Dá 80, 80 aqui, né? Dá 880 watts. Uma potência um pouco maior, né? Deu 880. Potência, gente, watts, tá? Potência, watts. Tá bom? Então, aqui nós vimos como funcionamento de lâmpada, com chave aberta ou com chave fechada. Se a chave estiver assim nesse ponto aqui, ó, a chave aqui não passa corrente, cessa a corrente imediatamente. Mas se você botar para o ponto 2, ela vai passar corrente e você pode fazer todo esse cálculo que ele vai pedir, tá bom? Então, esse tipo de questão, aproveitando ao máximo o tempo. Agora, observe uma resistência soldada numa placa. Na prova tem um exemplo lá de uma resistência numa plaquinha, ela com as duas hastezinhas numa placa. Uma placa apropriada para montar circuitos em laboratório. Então, você pegou essa resistência e soldou as duas extremidades em 2 pontos do circuito de uma televisão, de um aparelho eletrônico, tá? Então, nesse ponto A, a voltagem é 140. No ponto B, 40. Mas por que, Barreto? Houve essa queda de voltagem. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Isso aqui é um circuito fechado, tá? Então, se é um circuito fechado, vai passar uma corrente elétrica aqui. Se for um circuito fechado, vai passar uma corrente elétrica. E quando a corrente começar a passar, esse resistor começa a aquecer. Ele vai aquecer, vai começar a liberar calor. Vai liberar calor, chama-se efeito Joule, né? Efeito
Joule, que é a perda de calor, de energia, a transformação de energia térmica, elétrica, em energia térmica. Isso chama-se efeito Joule. Então, esse resistor começa a aquecer, por exemplo, um chuveiro elétrico, né, tal, começa a aquecer. Vai haver um aquecimento e aí, o que acontece? Essa perda de calor gera uma queda de tensão. A voltagem cai, tá vendo? Porque houve perda de calor também, você perde ali. O que eu poderia pedir a vocês aqui? Poderia pedir para vocês calcularem a intensidade da corrente elétrica que produziu essa queda de tensão, certo? Poderíamos pedir a intensidade da corrente elétrica. Quem é a intensidade da corrente elétrica? Certo? Poderia pedir a intensidade da corrente elétrica. Aí você sabe que U igual a I vezes 0, não sabe? Bom, veja, U é a diferença de potencial. Veja só, U é chamada diferença de potencial, DDP. O que é diferença? Em matemática você estudou isso. Diferença, o que é diferença? Em matemática nós sabemos o que é isso. Diferença significa subtração, né? Qual a diferença entre 10 e 4? 6. 10 menos 6. 10 menos 4. Então, se aqui é a diferença de potencial, então a diferença de potencial é 140 menos 40. A diferença de potencial é 140 menos 40. Intensidade não sei. A resistência está bem clara aqui, 50 ohms. 140 menos 40 dá 100. Igual I vezes 50. Esse 50 está multiplicando, passa dividindo. Então, I vai ser 100 dividido por 50, né? E vai ser igual a 2 amperes. 2 amperes. Certo, pessoal? Acontece essa situação. Para encerrar a revisão, gente, veja bem essa outra figura, figura B. Também não estou aqui muito formal, somente para falar da teoria, um pouquinho de teoria. Veja essa questão, veja de outra forma. A resistência também, o formato dele é mais ou menos isso, mas ela é uma resistência que está em idade de 50 ohms, tá vendo? Bom, aqui no caso, eu tenho a tensão no ponto A, a voltagem A, tenho a intensidade, tenho a resistência, mas não tenho a voltagem B. Então você pode aplicar a mesma regra. U igual a I vezes R. Como nós falamos, U é a diferença de potencial. 140 menos X. Aqui eu não sei quantos volts tem. 140 menos X. 140 é outro tipo de exercício. Intensidade, 50. Intensidade 2 amperes. Intensidade 2 amperes. Resistência 50. Aí eu ficaria 140 menos X igual 2 vezes 50 é 100. Aí eu posso fazer o seguinte: passar o 140 para cá, fica menos X igual a 100 menos 140 menos X igual 100 menos 140 dá menos 40. Aí você pode multiplicar toda a equação por menos 1. Resultado: menos 1 vai ficar mais X igual a mais 40. 40 volts é a voltagem no ponto B, para confirmar aqui que a nossa equação está correta.